Boa tarde, Caio, ouvintes da Regional. O nosso assunto hoje é a ação de alienação fiduciária. Quando você procura uma instituição financeira, um banco, e financia um automóvel, muitas vezes você o oferece como garantia do financiamento e ele fica bloqueado, enfim. Como é que isso funciona, né? Na realidade, você só vai ter a propriedade definitiva desse bem depois que quitar esse financiamento. Até lá, se você se tornar inadimplente, o banco vai poder ajuizar a ação de alienação fiduciária, de busca e apreensão. Porque o bem ele foi entregue, como eu disse, em garantia. Como é que funciona essa ação? É muito simples. O banco apresenta para o judiciário o contrato, alega a sua inadimplência. Antes disso, segundo a lei, ele tem que te notificar para que você tenha uma oportunidade de quitar disso. Uma vez ajuizada a ação, a sua defesa fica restrita a alguns tipos de assuntos, segundo os tribunais. Você vai poder dizer que pagou e apresentar os recibos, ou vai poder tentar discutir a legalidade ou não de cláusulas contratuais. Mas prevalece o entendimento de que nessa ação que o insatisfeito deve ajuizar uma ação específica para isso. Então a tramitação é bastante rápida. Mas muita gente se equivoca ao achar que se não pagar o veículo e ele vier a ser apreendido, sua situação já está resolvida. Esse é um grande equívoco. Por quê? Porque a lei fala que a instituição financeira, depois que conseguir recuperar o veículo, vai ter de fazer a venda dele de uma forma particular, o judiciário não intervém nessa venda, vai apurar um determinado valor, e a gente sabe que, nesse caso, a venda sempre é feita por um valor abaixo do de mercado, porque os bancos fazem leilões para poder dar vazão ao grande número de bens apreendidos, né? Então, depois que a instituição recuperar a parte do dinheiro, ela vai poder prosseguir cobrando você da diferença. Porque nós sabemos que quando você financia um veículo, em virtude do número de parcelas e da taxa de juros praticada, você acaba contraindo uma obrigação que compreende um valor total muito maior do que o do bem. Então, resumindo, você compra um carro de 50, se ele viesse a depender do tempo que você já o utilizou e do estado em que ele se encontra, ele pode vir, por exemplo, a ser leiloado pelo banco por 25, mas na verdade a sua obrigação é 80. E o banco pode continuar cobrando você dessa diferença. Por isso, é um ledo engano pensar que se não for possível pagar o financiamento, a situação vai se resolver simplesmente com a apreensão. O problema só está começando, né, aí, nesse momento. Uma outra coisa que convém mencionar é que tem gente que já age de má fé desde o início, busca o financiamento só para usar o bem, né, e muitas vezes não salda nem duas prestações. Além da busca e apreensão e do cadastro negativo dessa pessoa, porque a dívida vai continuar existindo, como eu já ressaltei, há um risco, inclusive, de esse indivíduo ser processado por estelionato. Porque, na realidade, se ele se desfizer desse bem, e tem gente que faz a venda, e tem gente que compra o bem sem o recibo de compra e venda na mão, como a gente de vez em quando vê por aí, muitas vezes de má fé, muitas vezes enganado, ludibriado, se esse indivíduo que financiou o carro e vendeu, então, na realidade, ele está abrindo mão de um patrimônio que ainda não é integralmente dele, ele só tem uma expectativa de direito sobre aquele automóvel. Então, são circunstâncias que a gente deve considerar quando a gente vai decidir pelo financiamento de um veículo, né? Pode realmente se tornar um grande problema. Agora, se a pessoa conseguir devolver o bem e fazer um acordo com a instituição financeira, obtendo a quitação do contrato, aí tudo bem, tranquilo. Não vai haver um risco da cobrança da diferença. A recomendação, então, é essa, não é? As parcelas começaram a se acumular, procure instituição financeira
e tente fazer esse acordo que preveja claramente, no papel, por escrito, que a dívida vai ser solucionada ali, porque a devolução do bem ou a apreensão judicial dele, como eu já destaquei, não solucionam definitivamente essa dívida e o problema vai prosseguir. É o que eu tinha para comentar hoje. Uma ótima semana a todos.